O que é ser cheio do Espírito Santo? Algumas pessoas acham que por terem aceito a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, significa dizer que estão cheios do Espírito Santo, um trágico engano. Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas só nos mostra que Ele, o Espírito Santo, está agindo em suas vidas. Isso fica claro nas Escrituras Sagradas, quando a examinamos de forma mais cuidadosa. As Escrituras nos diz que só existe um que literalmente foi e que ainda é, cheio do Espírito Santo, e esse é Cristo, embora saibamos que por sua natureza humana ele ia crescendo e se fortalecendo diante de Deus e dos homens, João 3,34, Lucas 2,40. Dito isso, alguns não conseguem entender o óbvio, como o que está escrito em Mateus 7,21-23, que nos deixa claro em duas expressões dentro destas passagens que deveria nos fazer refletir nosso modo de ver as Escrituras Sagradas. Mateus 7,21-23, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? 23. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bom, ao considerarmos que a iniquidade é o pecado enraizado de tal forma que já é praticamente impossível que o iníquo se der conta de suas atitudes. Por causa da cegueira espiritual em que se encontra, pois ao falar do ministério da iniquidade, Paulo está falando do ministério de Satanás, 2 Tessalonicenses 2,7, e ao considerarmos os dois ladrões na cruz, apesar de ambos terem insultado a Cristo, Mateus 27,44, Marcos 15,32, mas um se reconciliou com Deus e o outro não, por isso um alcançou a salvação e o outro não. É necessário aqui fazermos uma pequena observação a respeito de pecado, impiedade e iniquidade. Em Ezequiel 28,15, se entendermos que há sim uma diferença entre os conceitos destas palavras, pecado, impiedade e iniquidade, e que não é nada sutil, como vemos em Hebreus 10,17, entendemos que aquela passagem está utilizando Satanás de forma metafórica, embora se referindo ao rei de Tiro. Embora muitos irão discordar disto. Mas não iremos entrar no mérito, no âmago da questão agora. Mas uma coisa temos que entender, é justamente por causa da palavra iniquidade, que também essa passagem não poderá jamais se referir a Adão, que apesar de ter pecado, mas não era iníquo. Ezequiel 28,15 Perfeito irás nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade H5,766 em ti. Hebreus 10,17 E jamais me lembrarei de seus pecados G266 e de suas iniquidades G458. 1 João 3,4 Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade G4160, porque o pecado é iniquidade. 1 João 5,17 Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Bom, no que diz respeito a 1 João 3,4 e a 1 João 5,17, aqui está claro que entendemos que a iniquidade é um pecado mais acentuado, ou seja, mais enraizado. Já em 1 João 3,4 há duas palavras para definir a iniquidade,
Primeira é G04160 POIL, que tem mais a ver com a construção do contexto, e G0458 anomia, que realmente tem a ver com iniquidade, por causa do menosprezo da lei. G0458 anomia de 459, TDNT 41085,646, NF. 1. A condição daquele que não cumpre a lei. Primeira, porque não conhece a lei. 1b, porque transgride a lei. 2. Desprezo e violação da lei, iniquidade, maldade. Sinônimos. Ver verbetes 5879. Há também o termo 3847, que diz respeito à transgressão da lei de forma consciente. É transgressão, ato de ir além de algum limite determinado. É a transgressão de um mandamento identificável. Consequentemente significa mais que G266, que é errar o alvo. Pecado. G266 original, transl, amartia fonética, HAMRTIA feiar definição, equivalente a 264 estar sem participação em errar o alvo, errar, ou se desviar do caminho da retidão e da honra, fazer ou errar, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus, pecar aquilo que é feito de errado, pecar, uma ofensa, uma violação da lei divina em pensado ou em ato coletivamente, o complexo ou agregado de pecados cometidos por uma única pessoa ou por muitas. Origem, de G264 entrada TDNT, 052.27,4 parte, S, do discurso, substfem definição de Strong, de G264, pecado, corretamente abstrato, ofensa, pecado, full. Iniquidade. G458 original, transl, anomia fonética, anon é a feiar definição, a condição de sem lei porque a ignora por violá-la, desprezo e violação da lei, iniquidade, maldade. Origem, de G459 entrada TDNT, 2205,6 parte, S, do discurso, substfem definição de Strong, de G459, ilegalidade, isto é, violação da lei ou, geralmente, maldade, iniquidade, x transgressão, e da lei, injustiça. Iniquidade. H5766 original. Injustiça, de discurso, injustiça, geralmente, origem, de H5765 entrada TVUT, 1580 a 1580b parte, S, do discurso, definição de substantivo Strong, de H5765, mal, moral, iniquidade, perversidade, injusto, injustiça, perverso, nes. Para esclarecermos melhor esse entendimento, veja logo abaixo, que em Hebreus 1.9 a palavra utilizada para contrastar a palavra justiça é justamente a palavra iniquidade e não pecado ou impiedade. Hebreus 1.9 Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E como já enfatizei, 2 Tessalonicenses 2.7, fala do ministério da iniquidade, se referindo a Satanás. Em Isaías 14, estes versos em seu contexto, apesar de estar falando sobre o rei da Babilônia, não poderá jamais ser usado como analogia se referindo a Cristo. Isso porque, Cristo jamais ficou fraco em virtude de sua morte física, isso ao considerarmos quem era Cristo como um todo. Justamente por isso, que ele, Cristo,
não pôde ficar no seio de Abraão, porque carregava sobre seus ombros pecados que não eram seus, e justamente por isso, que ele em hipótese alguma, também poderia ficar no inferno. Por isso entendemos que ele ficou na região dos mortos ou mansão dos mortos. Que era uma região, embora espiritual, a qual tanto o seio de Abraão, quanto o inferno faziam parte. Vale aqui ressaltar que a visão grega, destes termos, é a que mais se adequa às escrituras sagradas. Por isso que Isaías 14 também se refere a Satanás. Portanto, estas passagens só fazem sentido ao analisadas alegórica e metaforicamente, quando as atribuímos a Satanás, quando o mesmo, a morte, a besta, o anticristo e o falso profeta, forem lançados no lago de fogo e enxofre ou grande abismo, Apocalipse 19.20, 20.10 e 20.14 e 15. Aqui em Isaías 14.10, por exemplo, a linguagem foi utilizada metafórica e diretamente ao rei da Babilônia, como forma irônica por causa do que estava sendo profetizado a seu respeito, que perseguia irresistivelmente as nações. Verso 6 e que seria abatido por Deus, da mesma forma que Satanás seria, de acordo com a mensagem do profeta Isaías. Jeremias 13.23 Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas malhas? Então podereis também vós fazer o bem, habituados que estais a fazer o mal. Vejam que a prática do mal impede a se fazer o bem, isso de acordo com Jeremias 13.23, e isso chama-se iniquidade. Por isso que um dos ladrões da cruz, não aceitou a Cristo e perdeu sua salvação. Bom, voltando às expressões de Mateus 7, nunca vos conheci e apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, percebam a dureza das mesmas. Cristo aqui, em outras palavras está dizendo, que aquele povo, ou cria em seu nome, Marcos 16.16-17, por isso faziam milagres, ou que eram falsos milagres e falsas expulsões de demônios, além de falsas profecias. E claro, a questão aqui é, como assim falsa expulsão de demônios? Pois é uma ausência por algum tempo, não uma verdadeira expulsão, mas também não iremos aqui entrar em detalhes. Mas precisamos entender uma coisa, existe falsos milagres, falsas profecias e falsas expulsões de demônios, Lucas 4.13, Tiago 2.19. Um abraço e fiquem com Deus amados. Por Rogério Silva.